Boa tarde a todos. Eu estou muito emocionada por estar aqui apresentando o livro que foi lançado agora pela editora Rúbio, Fichas de Preparações e Análise do Valor Nutricional, que é produto de uma pesquisa realizada por uma professora da qual eu fui monitora no tempo da graduação ainda, e que colaboramos muito com essa professora, e passados-se anos ela me procurou para finalmente fazer o livro. É um trabalho assim de pesquisa feito num laboratório aqui da Escola de Nutrição, e essa professora foi muito feliz porque, além dela ter uma experiência incrível na área, em técnica dietética, ela tinha um laboratório à disposição dela e tinha os alunos da graduação para trabalharem nessa pesquisa. E aí, passados-se anos, ela me procura para fazer o livro. Ela já estava querendo jogar o material, inclusive, fora. Eu peguei o material, vi que eram fichas datilografadas, não tinha a menor chance da gente conseguir publicar o livro. Eu consegui que alguém fizesse uma ficha digitalizada, transferimos os dados para as fichas e, com muito sacrifício, porque ela não queria que fosse cadastrado na pesquisa, o trabalho já tinha sido cadastrado na pesquisa aqui da Unirio há muitos anos, e então foi tudo feito assim na base de voluntariado. Vários alunos que me ajudaram a digitar esses informes, essas informações para as fichas. E ao final de tudo, são 220 fichas de preparações praticamente para alimentação de coletividades, que era onde ela tinha experiência e era também ao que se destinava as nossas aulas de técnica dietética, fazer preparações destinadas para a alimentação coletiva. Então são preparações simples, mas que foram muito pesquisadas, e apresenta o livro os ingredientes para uma pessoa, que a gente chama de per capita. E daí, qualquer profissional, qualquer pessoa pode multiplicar por o número que quiser de preparações que vá realizar e ter, então, o número certo dos ingredientes. Além disso, nós colocamos também fatores que são importantes para quem lida com alimentos dentro de uma alimentação coletiva em grande escala, em grandes proporções, que é o fator de correção, fator de hidratação, fator de peso líquido, que é o peso bruto do peso líquido. Vocês que não são nutricionistas aqui presentes podem não estar entendendo muito o que eu estou falando, mas quando você quer 1 quilo de carne para transformar em bife, você não pode comprar 1 quilo de carne, porque você vai fazer uma higiene naquela carne, tirar todas aquelas nevroses e gordurinhas, e aquilo vai se transformar num peso menor. Então você vai dividir o peso que você comprou pelo peso que você quer, você vai ter um fator de correção. Esse fator de correção vai servir para, quando você quiser efetivamente 1 quilo de carne, você multiplicar 1 quilo vezes aquele fator. Então você sabe que você não vai comprar 1 quilo, você vai comprar mais do que 1 quilo. O fator de cocção é, por exemplo, uma carne assada. Você coloca 1 quilo e pouco de carne no fogo para fazer uma carne assada, quando você vai ver, a carne está desse tamanho. Ela mingou, ela murchou, porque ela desidratou no fogo. Então, esse é um fator de cocção. Se você quer 1 quilo de carne, você tem que comprar 1 quilo mais este fator, que é para você ter efetivamente 1 quilo de carne. E assim a gente foi desenvolvendo vários fatores que são essenciais para quem trabalha com alimentos. O fator de hidratação, você bota 100 gramas de feijão de remolho, que a gente chama remolho, existe porque ele hidrata, ele aumenta de volume, é diferente que você pôr uma coisa de molho e escorrer, ela continua do mesmo tamanho. O remolho, ele hidrata e cresce, aumenta de volume. Então o feijão, geralmente, ele aumenta no remolho 2 vezes. Então a panela que você vai cozinhar um feijão, ele vai crescer 2 vezes, e você ainda vai colocar água, é uma panela maior do que você pode imaginar. Então você, com esses fatores, você tem exatamente o tamanho até do equipamento que você vai ter que usar. Então aqui no livro, ele foi dividido em 2 momentos. O primeiro momento é o momento da metodologia da pesquisa, é como a gente ensina a preparar uma ficha para qualquer preparação que o profissional, a dona de casa, o gastrônomo, o chefe de cozinha queira preparar, fazer ficha e desenvolver.
que isso até? Atualmente, os nutricionistas têm sido muito procurados por esses restaurantes, geralmente franquias, para fazer ficha de preparação. Por quê? Se você vai num restaurante da sua preferência, que ele tem várias filiais, e você come um prato do seu agrado, quando você estiver num outro lugar que tiver o mesmo restaurante, você vai lá por quê? Você vai querer comer o prato do mesmo jeito. Então, se não tiver uma ficha de preparação, o cozinheiro daqui faz de um jeito, de lá faz de outro, bota outros ingredientes, em outras quantidades, você não tem a fidelidade do cliente. Porque o cliente, cada lugar que ele vá daquele restaurante, ele come uma preparação com paladar diferente. Então, os nutricionistas têm sido procurados com essa finalidade, desenvolver as fichas técnicas. Então, esse livro traz, na primeira parte, a metodologia, para que qualquer profissional possa desenvolver essas fichas. E a segunda parte são vários capítulos com fichas de preparação, que a gente dividiu em grupos de alimentos. Então, a gente tem cereais, leguminosas, hortaliças, laticínios, preparações à base de ovos, de doces. Então, são ao todo 220 fichas. Então, essa professora, quando me procurou, ela já estava desanimada, já estava desistindo de fazer o livro, e é um material valiosíssimo. Quem é nutricionista sabe disso. E tem muito profissional louco para ter esse material. E ela ia simplesmente deixar engavetado. Então, ela, em cartório, ela fez uma procuração me doando todo o material para eu fazer o que eu quisesse desse material. Só que, quando eu procurei a editora Rúbio, recomendada por uma professora, a professora Neuzir Trindade, que é uma nutricionista que publica muito, que ela me disse que era uma editora séria, que eu podia ter confiança. Então eu fui, fizemos um contrato, que a professora Elvira assinou também. Então fizemos essa proposta de editar o livro. Esse material ficou na editora 1 ano. Eles acertando tudo, porque é como se fosse uma pessoa leiga quem digitou todo o material. Então ela me ligava, me passava e-mails perguntando: autora, você concorda com isso? Autora, você está de acordo com aquilo? Autora. Coisas assim óbvias, mas que por um leigo não são tão óbvias assim. Eu dizia, gente, o óbvio tem que ser explicado. Então você coloque, porque esse livro não se destina só a pessoas da cidade. Vamos dizer que ele vai parar numa cidade do interior em que o merendeiro tenha que fazer preparações para os escolares. Como se faz um sanduíche, como se faz um refresco, como se faz um suco. Então aqui tem tudo isso bem apresentado. Eles fizeram um trabalho que eu considero de muito bom gosto, nessas cores. Embora eu ache, eu como autora, que as letras são muito pequenas, porque a idade já não permite mais, né? Que a gente leia coisas tão miudinhas. Mas então foram divididos em capítulos. Esse aqui é o capítulo 10, fichas de preparações de legumes. E nós temos de doces, temos de massas, de várias preparações em ordem alfabética. E as fichas são mais ou menos assim, em que a gente tem a preparação, os ingredientes, como preparar, todos os fatores, o rendimento. E aqui embaixo nós temos a análise do valor nutricional per capita, dos ingredientes crus. Depois que eu digitei todas essas fichas, o que eu percebi? Que a professora Elvira tinha analisado por uma tabela que já não se usa mais, que é a tabela do professor Guilherme Franco, que é o que se tinha na época. Então eu tive que reanalisar todas as fichas por uma tabela mais moderna, que é a tabela da TACO, e também pela tabela de fibras, porque hoje em dia já tem estudos em laboratório que detectam a quantidade de fibras nos alimentos, colesterol. Então são coisas, pesquisas mais apuradas, que não existiam naquela época. Então o trabalho foi todo reajustado por alunos voluntários que trabalharam comigo e que eu coloco aqui nos meus agradecimentos. Então é isso que eu queria passar para vocês. Estou muito emocionada até porque véspera do meu aniversário e o Fernando me fez essa surpresa. Porque ele é amante da imagem, semiótica, trabalha com isso, tudo tem que ser devidamente registrado e documentado. Então estamos aqui fazendo essa apresentação. Obrigada a todos pela presença.
pela gratidão de estar aqui comigo.